Ó, suportezinho aqui atrás. E fez um doji. Tendência a subir. Se ficar assim, paga, a gente já bate os 12 mil, tá? Se ficar assim, já bate os 12 mil. Os 12 não, os 13 mil. Meta batida, 5 mil reais ao vivo. 5 mil reais ao vivo. Para todo o Brasil ver. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vim compartilhar algo muito especial para mim. Eu consegui fazer 5 mil reais ao vivo durante a nossa live de Day Trading. Isso foi feito exatamente no dia 20 de 2 de 2026. Mais importante do que o valor, né? Fazer 5 mil reais ao vivo em 2 horas, foi o processo, a disciplina e o controle emocional por trás de cada operação. Então, fica aqui comigo até o final, porque eu vou te explicar exatamente como isso aconteceu, o passo a passo e qual a estratégia que a gente usou para fazer isso durante a nossa live. Antes de mais nada, isso não é nada sobre ostentação. Quem faz day trade sabe que nem todo dia é assim. Esse resultado foi consequência de preparação, gestão de risco e leitura correta do mercado. E obviamente teve loss, teve algumas operações que não acabou dando certo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, mostrando o histórico de operações nossas e tudo que a gente fez durante essa live. Tudo começou antes de abrir o mercado. Tudo começou na parte da manhã. Eu já tinha planejado abrir a live naquele dia. Eu falei, pô, vamos fazer 1.000 reais, né? Tudo bem que fazer 1.000 reais não é aquela meta gigantesca, mas sim um valor considerável para que ganhe mais que um CLT. Essa sempre foi a meta que eu busquei, sempre foi uma coisa que eu deixei sempre claro para os nossos inscritos. Fazendo mais do que você ganha num dia de serviço já está ótimo. Ou seja, mais você fazer em média 100 reais por dia, você já está muito mais à frente do que muita gente CLT, né? E tudo que começou nesse dia. A gente estava com uma banca de 7 mil reais, se eu não me engano. Subimos para 8 nas primeiras 2 horas de live. E logo em seguida, na segunda parte da nossa live, qual ativo eu ia operar? Pontos de entrada, stop definido. A meta do dia estava clara. 5 mil reais nesse dia. Nada mais, nada menos. É 5 mil. De 8 vamos subir para 13 mil reais. Isso ao vivo e mostrar para o pessoal o que é ver, o que é ser time bull trade, né? Eu nunca entrei num mercado financeiro, numa corretora e falei assim, vamos ver o que dava. Eu entrei com a estratégia pronta. Aonde ia ser doji em resistência, eu ia vender. Onde ia ser doji em suporte, eu ia comprar. Onde fosse martelo e engolfo, eu ia operar detalhe por detalhe, porque entradas grandes e precisas iriam ser feitas naquele dia. Então, isso eu tô falando de entrada de 500, 1.000, 2.500 reais. Eram entradas grandes. Não podia ter espaço para o erro de jeito maneiro. Teve loss, tá? Já vou adiantando para vocês, teve loss. Durante a live, eu identifiquei um padrão no gráfico que, né, tinha confluência de fatores, região de suporte, resistência, o volume entrando forte, movimento alinhado com a tendência maior, né? Eu sempre usei o suporte linha tendência de região, eu acho que é alguma coisa assim. Deixa eu achar aqui no ativo para vocês verem aonde que eu quero falar para vocês. Quando vocês veem indicadores aqui na corretora Goldel, que foi feito isso, você digita EMA, média móvel exponencial. Esse é o nome do ativo, do indicador que eu usei. Aqui vocês podem ver, eu usei duas médias móveis, né? Uma de 20 e uma de 50, que diz claramente onde está a tendência. Para quê? Para eu não ter que fazer isso daqui, ó. Tem que dar aquele zoom lá para trás para eu identificar aonde que está a tendência, alta ou baixa. Como eu classifiquei, a linha azul, tendência de alta, linha vermelha, tendência de baixa. A linha que prevalecer por cima de qual, eu já sei qual que é. Então, por exemplo, aqui, por mais que esteja, né, uma situação, está numa tendência de baixa. De alta, quer dizer. Agora acabou de se movimentar para uma linha de baixa. Enfim, já tinha a estratégia totalmente definida, né?
já tinha tudo planejado, já estava assim, engatilhado para que facilitasse as minhas entradas, que facilitasse todo o controle da operação. A entrada foi técnica, não emocional, e o mais importante, o risco estava controlado. Qualquer valor que fosse perdido, podia ficar tranquilo que aquele valor era para destinado a esse valor, para essa tarefa aí, que seria fazer 5.000 reais. A gestão e o controle emocional, quando a operação começou a andar a favor, eu tive que manter muita calma. Tá? Vão achando que eu fiquei nervoso? Fiquei, obviamente fiquei nervoso. De 8, eu comecei a ficar nervoso quando a gente começou a chegar em torno de 11.000 reais, por aí. Porque daí já faltava 2.000 reais para bater, né? E aí eu falei, pô, daqui para desandar é rápido. Então eu tive que manter aquela frieza, aquele controle emocional gigantesco. Eu não podia pensar em desistir, porque tinha pessoas me assistindo e eu tinha uma meta. E quando eu traço uma meta, eu vou e faço. Mas o meu medo era não conseguir dar conta daquele valor em diante, regredir até os 8.000. E todo mundo sabe que no day trade é muito mais fácil você regredir para o valor que você começou do que você aumentar o valor onde você quer chegar, né? E quando chegou nos 11, cara, nos 11.000 demorou muito. Nossa vida. Dos, dos, dos 10 para os 11, foi rapidinho. Foi um piscar, já tava com 11.000. E todo mundo lá na live. Não, vai lá e saca. É melhor você sacar. Se você fazer mais 2.000, a gente vai saber que deu os 13.000. E o pessoal falando. E, pô, tinha pressão. Porque é a imagem tua em jogo, né? Mas eu fui lá, segui com o plano. Ajustei a parcial quando era necessária. Por exemplo, deu 11.091. Eu entrava com 91 reais, dobrava. E assim eu voltava a gerar o lucro para até chegar em 500 reais, dar uma entrada de 500 e a gente já abater praticamente quase todo o valor, né? E aqui foi onde muita gente erra. Ganhar o dinheiro é a consequência da disciplina, né? Não saber ter aquele gerenciamento, não ter aquele risco, não ter... saber que pode perder e perder de forma definitiva, né? Perder, falar assim, nossa, perdi o dinheiro aqui, agora que eu me lasquei, sabe? É aí que muita gente erra. O resultado foi 5.000 reais ao vivo, mas o maior ganho foi provar que o processo funciona. Não foi sorte, não foi impulso, foi método. E qual método que é esse? O principal, gerenciamento de risco, estratégia definida. Pronto. Como que eu posso explicar para vocês isso? De forma simples e clara. Neste ativo aqui, vocês podem ver que teve um doji. Né? Essa última velinha aqui foi um doji. No caso, o que, que eu fazia? Aqui estava uma região de suporte. Bem aqui, uma região de suporte. Né? Um doji. Ele rompeu para baixo. Eu já entrava aqui com uma entrada de 500 reais. E esperava ele subir. Por quê? Aqui com o meu indicador, eu já identifiquei que ele está numa tendência de baixa. Tendência de baixa, linha vermelha. Então, já que o doji indica reversão, se você é inscrito no canal, você sabe que doji é reversão no mercado, ou seja, ele vai subir. Assim como dado e feito. A próxima vela, ó, subiu. Eu só precisava de um totalzinho para baixo, pegaria uma entrada de 500 reais e ela subiria e me daria um win. Tanto que seria um win muito lindo se eu tivesse entrado aqui, tá? E é isso, pessoal. Uma das estratégias foi definida, foi isso. Vamos ver se a gente acha uma outra estratégia que eu utilizei. Vamos ver se a gente acha um tal de engolfo. Aqui, ó. Aqui teve um engolfo, mas seria um engolfo que eu não entraria, tá, pessoal? Por exemplo, bem aqui, ó. Vocês podem ver. Essa linha vermelha, né? Essa vela vermelha. Você viu que ela foi engolfada por uma vela verde, né? Ela subiu até ali.
Ou seja, engolfo é quando uma vela cobre totalmente a outra, tá? Essa vela vermelha, a terceira que nasceria, ela teria que descer até metade, ou perto de um suporte ou resistência, ou algo a mais, né? Ela teria que descer mais ou menos até aqui, essa linha azul que eu tracei aqui para vocês verem, né? E aí sim eu pegaria uma operação de compra, tá? Uma retração ali no caso. A gente operou totalmente retração, não a favor de vela. E aqui, vamos ver se a gente acha a última estratégia utilizada, tá? Ah, mas aqui tem ativos teu que não tem um indicador. Sim, mas aqui eu tô explicando para vocês, tá? Não precisa tanto pano. Aqui, ó, uma outra entrada que foi aqui utilizada foi essa daqui, ó. Quando fazer esse padrão de martelo, a próxima vela, se ela descesse até essa linha azul aqui, eu entraria comprado, porque esse martelo aqui, ele indica que a próxima vela vai ser uma vela de compra, né? Uma tendência de alta. Ou seja, desceu para baixo, pego aqui, vai subir. Por quê? Porque ela bateu no suporte. Se bateu no suporte, a gente pega e faz uma operaçãozinha. Opa, tem um monte de X aqui sem querer. Foi as três principais estratégias utilizadas para a gente ter todo esse lucro aqui. Teve loss? Eu falei que teve. Teve empate, né? Mas vocês podem ver, ó, entrada de 5. Aqui, nessas entradas de R$ 50 aqui, já foi o valor, já tinha batido R$ 5.000. Já tinha feito de 8.030 para 13.030. A gente só continuou em 50 porque a meta já estava batida. Senão já teríamos muito mais de R$ 5.000 feito. Mas vocês podem ver, ó, entrada de 500, 418, 500, entrada de 91. Vocês podem ver todo esse operacional nosso aqui, ó, que foi feito aqui, ó. E a primeira entrada que a gente fez uma entrada de R$ 1.000, a primeira. E a gente tomou um loss. Entrei com 500 e depois 1.000, e depois 500 e assim a gente foi subindo até chegar no nosso desejado. R$ 5.000 bem, muito bem feitos. E isso, dinheiro, o emocional, toda a experiência, nada paga essa experiência. Se você quiser viver do mercado, vocês têm que entender uma coisa. Consistência vale mais do que um dia explosivo. Não é porque eu fiz 5.000 que agora eu vou fazer entradas loucas. Não é porque eu fiz tal valor, 10, 15 mil, que eu vou ser explosivo. Consistência, gerenciamento é o que te leva longe. Porque pode ser um dia de loss para você, mas você não teve tanto prejuízo. Amanhã você consegue recuperar e ainda ficar positivo. Aprenda a proteger o seu capital e foque no processo. Nada mais, nada menos do que explicar para vocês de como que eu fiz R$ 5.000. Uma estratégia rápida, mostrei 3 tipos de estratégia, sim, mas o que foi utilizado foi isso. Não teve nada mais, nada menos que isso. O pessoal que acompanhou a live viu muito bem o que a gente fez, a estratégia utilizada. O pessoal ficou nervoso, eu fiquei nervoso, todo mundo ficou nervoso. Mas o importante é que a gente conseguiu. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui se você quer mais conteúdos mostrando operações ao vivo e análise detalhada. Pessoal, live todo dia de segunda a sexta, das 11 às 1 e das 3 às 5. Conto com a presença de todo mundo. Vem ser time Bull Trade, porque aqui a gente não fica negativo. Aqui a gente mostra a realidade do mercado, mostra como operar de forma consistente e um operacional lindo e maravilhoso e sem promessas falsas, tá bom? Então, o que você está esperando? Vem ser time Bull Trade, te aguardo na nossa live. Fui!